un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Desde aquí, desde Badalona, España, les damos la bienvenida al programa Algo Dios va a hacer. Como cada jueves tenemos este encuentro precioso en el que vamos a compartir la palabra de Dios, dándole una perspectiva bíblica a todo cuanto tratamos aquí. Y tenemos invitados diferentes, usted ya lo sabe. Hoy tenemos un invitado especial, lo van a conocer y yo sé que va a ser de su agrado porque nos va a resolver muchas de las preguntas que surgen con el paso del tiempo en el programa a todos los que nos siguen, ¿verdad? ¿Quién somos? ¿Quién somos? Esta es la pregunta que les hacemos a todos, ¿verdad? Porque quizá ustedes estén preguntando ¿quién somos? Tremenda pregunta. ¿Qué les parece si buscamos respuestas? Y para resolver esta pregunta y darnos alguna respuesta tenemos con nosotros al pastor Claudio Ferreira. Bueno, él es brasileño, él es misionero en la ciudad de Badalona. Además, él es el pastor principal de la Iglesia Bautista aquí en Badalona. Y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, hermano Roberto. Es un honor para mí ser invitado por ti para esse momento de compartilhar um pouco de quem somos, não? E também dizer um pouco de nossa história, como chegamos até aqui a Espanha, a Catalunha. E aqui estamos para servir, para contestar alguns questionamentos. E se vamos resolver tudo, não lo sei. Pero intentaremos. Bueno, todo quizá a lo mejor no, pero por lo menos las dudas principales vamos a intentar darle solución. Sí. Porque hay curiosidad en la gente, sobre todo para entender quién somos, porque la gente tiene una perspectiva nuestra quizá a veces equivocada, otras acertada, pero la pregunta que yo quiero plantearte para comenzar esta entrevista es ¿quién somos los cristianos evangélicos? ¿Somos gente rara? ¿Somos gente rara de verdad? Hermano, la verdad que mi contestación a esta pregunta es: somos personas normales. Normales. No somos raras. Claro que, del punto de vista de muchas personas, somos personas distintas, diferentes, tenemos algumas coisas muito personal, pero claro, quando nos involucramos mais com as pessoas, quando vamos unindo, conhecendo mais, vemos que somos pessoas sim, que temos princípios, temos uma forma de crer, pelo ponto de vista social, somos pessoas que temos os mesmos gostos. Eu personalmente eu sou um aficionado, por exemplo, por deporte em geral, né? Me gusta futebol, voleibol, basquetebol, que meu filho aqui também se encontrou com esse deporte, que é basquete. Então, temos uma vida normal, sim, como quase todos, não vou dizer todos, porque há pessoas e pessoas, e temos uma forma de crer, temos um livro que chamamos de nosso manual de cabeceira, e que é nossa brújula para nos conduzir de uma forma ética, correta, em meio à sociedade. Então, quem somos? Primeiro, pessoas normais, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm seus sonhos, pessoas também que lutam, que peleam para que tenham uma família próspera em todos os sentidos, não? Muitas vezes essa palavra já quedou um pouco pejorativa, prosperidade, não? Ou pensamos que prosperidade tem a ver somente com ter coisas, riquezas, isto ou aquilo, e prosperidade, por exemplo, ter uma família que há uma comunicação com padres e filhos, que hoje muitas famílias
se interrompió esta conexión. Entonces, por ejemplo, para mí, tener una familia en que hay un diálogo, una comunicación entre parejas, entre hijos, para mí, por ejemplo, esto es prosperidad. Me parece una excelente respuesta porque creo que nos define muy bien. Somos gente normal, somos gente sencilla, gente trabajadora, gente que en todo momento pues tratamos de compartir en esta sociedad pues las cosas que podemos disfrutar, pero además tenemos algo maravilloso que nos ha sucedido y esto es que hemos tenido un encuentro personal con Cristo y esto es lo que queremos un poquito explicar un poquito más adelante para que nuestra audiencia lo conozca, ¿verdad? También y sepa en qué creemos, en qué pensamos. Sí. ¿Por qué nos llaman cristianos con el matiz de evangélicos? Bueno, Roberto, seguimos a un maestro que todos conocemos como Jesús el Cristo, ¿no? Entonces, la palabra cristiano tiene que ver con personas que siguen a un Cristo o a Cristo. Y muchas veces esta palabra también para muchos como personas aficionados a un punto de una debilidad, que es como una marioneta, né? Como se não tenemos nossa própria consciência ou seguimos a um personagem simplesmente como um robô, como uma cadena, né? de uma fábrica. E todos temos nossos pensamentos, somos seres individuais e somos cristianos por isto, porque seguimos a Jesus, el Cristo, não? Que é nosso maestro, nosso Senhor e Salvador. Então, cristiano tem a ver, e aqui vou repetir, com essa ideia de seguir a Cristo, que é nosso Deus encarnado, né? Muito que conhecemos hoje a respeito de Deus tem muito que a ver com Jesus abrir mão de sua divindade e vir aqui como homem, como persona, e sentir sofrimento, dolores. Jesus tuvo hambre, tuvo sede, sentimentos que nós outros temos. Então, se Jesus, como homem, né, como uma pessoa que viveu este mundo, passou por tudo o que passou, ele deixou na enseñança não só de palavras, pero mais aún, como por seu exemplo. E há um dicho, Roberto, que decimos em Brasil, ou uma frase, podemos dizer assim, que a palavra hasta pode convencer uma pessoa, pero o exemplo arrasta, sabe? Leva, né? Convence muito mais. Então, eu já fui, por exemplo, militar, de resto de aire, e quando tinha nossos jefes, nossos capitães, tenentes, que mandava fazer uma coisa, nós outros, por obediência, claro, nós somos tontos, obedecia e cumpria. Pero quando teníamos um capitão, um tenente que mandava fazer alguma coisa e ele também ia com nós outros, havia uma motivação a mais. Então, extraindo para nosso exemplo espiritual, Jesus Cristo não só ensinou por palavras, né? Pero também por seu próprio exemplo, caminhando com seus discípulos. E por isso somos cristianos. Ser evangélico, Claudio, ¿se puede heredar como una religión o como una tradición familiar? Bueno, Roberto, eu sou de cuna evangélica. Eu nasci em uma igreja, ¿vale? Então, eu agradeço por isto. Eu agradeço a Deus porque meus padres, desde niño, me ensinou a ir à igreja. Então, frequentar um templo, para mim, sempre foi uma coisa muito normal, né? Não, nada contra, e também não sou melhor que nadie por nascer em uma cuna evangélica e outras pessoas que tiveram seu encontro com Deus depois de uma certa idade, não? Hasta porque há um perigo também, quando nascemos em uma cuna evangélica, nos acostumamos com isto e muitas vezes não nos involucramos com o trabalho na igreja.
E muitas vezes Deus levanta pessoas depois de uma certa idade e é como um terremoto. Quando liga para trabalhar de uma maneira para compensar seu tempo sem conhecer a Cristo. Então, não sou melhor que nadie por nascer em uma igreja evangélica. Todavia, agradeço a Deus por la oportunidade. Agora, quando tu perguntas se hereda, podemos heredar costumes, podemos heredar exemplos de nossos familiares, de nossos padres ou quem nos levou hasta Cristo, pero a Bíblia deixa muito claro, uma hora temos que tomar nossa própria decisão ao lado de Cristo. E meu padre sempre me ensinou assim: meu hijo, hasta onde eu puedo, eu vou levar, eu vou ensinar as escrituras para ti, pero dia tu tens que tomar sua própria decisão. Então, podemos heredar costumes. Agora, heredar a salvação, isso não é possível, porque a própria Bíblia nos ensina que só podemos ser salvos por meio de Jesus. E João 14, versículo 6, queda muito claro isso. Eu sou o caminho, né? Se percebemos bem, o artículo é definido, né? Eu não sou um de los caminhos, eu sou o caminho. Então, não é por herência, não é por heredar, como já havia dito, agradeço por nascer em uma cuna evangélica. Então, esta herência de costumes, de exemplos, seguramente isso nos ajuda, né, a construir também nossa personalidade. Pero a salvação, não, a salvação, isso está muito claro, só por Jesus. Ahora, como cristianos, no sé a ti qué percepción tienes. ¿Crees que en este momento la gente que nos rodea no nos conoce lo suficiente o no tienen claro quién somos exactamente? ¿Puede ser que nos confundan con otras religiones o otro tipo de cristianismo? Não há uma resposta simples para isto, Cecília. Há muitos questionamentos. Eu sempre penso que quando Deus nos chama para uma missão, nossa responsabilidade é muito grande para com as pessoas que não nos conhecem. Então, é muito fácil a hora de dizer as pessoas que não nos conhecem que estão equivocadas, as pessoas que não frequentam nenhuma igreja, que não têm a verdadeira verdade, podemos dizer assim, porque sabemos que em um mundo plural que vivimos hoje, é complicado tu defender a verdade, porque cada um tem sua verdade hoje, não? Como alguém já disse, hoje por lo menos existem 3 verdades, a minha, a tua e a verdadeira. Ou seja, cada um tem sua verdade. Então, quando tu perguntas se as pessoas não nos conhecem bem, ou veem a nós outros como cristianos, como pessoas raras, eu penso que sim, de alguma maneira, pero também por culpa nossa. Muitas vezes nós outros, como cristianos, nos cerramos em nossos espaços, nossos templos, não? E a palavra igreja, que vem da palavra grega, eclesia, é a igreja para fora. Sim? Então, quando passamos esta ideia que somos um grupo cerrado, como uma cápsula, como uma burbuja, creio que essa é a palavra também aqui se usa, é verdade que as pessoas, mira, que pueblo raro, não? Quedam só entre eles ali, não há um trabalho social, não divulga, né, as coisas, e é verdade, por minha experiência como pastor, Roberto, que quando uma pessoa visita nossa igreja, vem visitar, e que não está acostumada com este espaço, eles já entram de uma forma como na defesa, como um escudo, devagar, sempre buscando os últimos bancos ou as últimas silhas, porque não é um espaço normal para eles. E se nós outros que já estamos aqui, acostumados aqui, não somos uma pessoa hospitalária,
somos pessoas cerradas, claro que as pessoas que estão de fora pensará a respeito de nós outros. São pessoas raras ou hasta complicadas de conviver. Então, temos nossa, podemos dizer, média culpa, se as pessoas pensam de nós outros desta maneira. Entendiendo, Claudio, que un creyente, un cristiano, es aquel que decide entregar su vida, su corazón a Jesús, que decide pedir al Señor perdón por sus pecados y entregarse y seguir a Jesús cada día de su vida. ¿Qué hace un cristiano, podríamos decir, qué hace un cristiano en su vida diaria de forma diferente al que no lo es? ¿Qué actividades hace un cristiano en diferencia al que no lo es? Vale. Como já havia dito pouco antes, somos pessoas normais, né? Que temos nossa rotina diária, e quando tu perguntas que hacemos de diferente, há uma frase que é escreditada, ou disse que foi de Santo Agostinho, não? Que disse assim: predica a todo tempo, se necessário, use palavras. Não sei se queda bem claro. Predica a todo tempo, se necessário, use palavras. O que quero dizer com isto? Que nós outros, como cristianos, hacemos dia a dia. Primeiro, quando decimos ou quando abrimos nossas bocas dizendo que somos cristianos, a hora já somos cristales. Vale? As pessoas, a princípio, já exigem de nós outros algumas posturas, não sei se diz essa palavra aqui, um comportamento um pouco distinto, porque qualquer coisa que hacemos raro, escutaremos, pero não és cristiano? Pero esta pessoa não disse que existo e estás fazendo aquilo? Então, muito cuidado quando abrimos nossa boca e não devemos ser como um agente secreto de Deus, né? Nós outros devemos declarar, publicar, sim, que somos de Jesus. E como podemos, Roberto, distinguir, não? Porque há pessoas que são pessoas muito buenas que não são cristianos, né? Há pessoas que são corretas, são éticas e que não necessariamente frequentam na igreja. Não podemos juzgar as pessoas que frequentam a igreja e que não frequentam a igreja, né? Até porque dentro de um templo há vários tipos de pessoas, né? Há vários tipos de pessoas. Então, cuidado para não juzgar pessoas por ser ou não de um templo. Então, Roberto, que hacemos de diferente? Devemos ter, ou por exemplo, demonstrar ser uma pessoa ética, uma pessoa de caráter, vale? Uma pessoa correta em nosso médio e ser exemplo. E isso é muito difícil. Como havia dito, hablar é uma coisa, né? Domingo, mesma hora, só para terminar esta contestação, eu estava predicando em nossa igreja e disse para a igreja: quem me conhece melhor que todos vosotros é minha esposa e meu filho. Eu estou agora predicando aqui e eles estão escutando e eles podem estar agora pensando em seu coração: mira, predica bem, habla de la palavra, pero em casa não és nada de isto. És outra pessoa. Então, predico de palavras, pero eu não estou vivendo como estou predicando. Então, predicar é uma coisa, vivir é outra. E temos que unir isto para ser realmente, ser diferença em este mundo que está carente, que necessita tanto de exemplos positivos para a sociedade. Efectivamente, creo que los creyentes, los cristianos, son aquellos que deciden seguir a Jesucristo, de ser fieles a la palabra de Dios y tratan de ordenar de alguna forma sus vidas de manera que se alineen con la voluntad de Dios. Creo que es importante reconocer también que nosotros pues fallamos también, porque la Biblia enseña que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. No sé ¿qué tiene de cierto esto? ¿Qué enseña la Biblia acerca de esto?
¿Acaso los cristianos evangélicos, Claudio, nunca fallan? ¿Nunca se equivocan? Seguro que esse tempo que estou aí contigo aqui falando, já falei muitas vezes, né? Só aqui, esses 10, 15 minutos. Eu costumo dizer, Roberto, que todo cristiano, ele é ex alguma coisa. Ou é ex adúltero, ou é ex alcoólatra, ou é ex tabarrista, e todos são ex-pecador, no sentido de ser escravo do pecado, vale? Então, uma coisa é viver escravizado do pecado, outra coisa é pecar. E como tu disse agora, que está em Romanos, todos pecaram. Ou seja, não há nenhuma pessoa distinta da outra e de ser melhor ou pior em esse sentido. E uma coisa da beleza cristiana é que o cristiano nivela a todos, né? Tu podes ter muitas coisas, ter poucas, ser pobre, rico, branco, negro, amarillo, com pelo, sem pelo, que somos iguais diante de Deus. Então, eu não posso passar, como havia dito, eu não posso dizer para uma pessoa que não nasceu em uma igreja e dizer que eu sou melhor que ela, porque eu nasci em uma igreja. Né? Nada, somos iguais, somos pecadores. A Bíblia também disse isso, que não há um justo, né? Ou seja, não há uma pessoa que por si sola pode ser salva, né? Somos justificados por Deus. Então, há uma diferença de ser justo e ser justificado. Então, claro, falhamos. Eu falho como pastor, como esposo, como padre. E é por isto, Roberto, que dentro do estudo da salvação, que é conhecido como soteriologia, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, é como um novo nascimento. É assim que a Bíblia diz. É uma coisa tão forte, é uma coisa muitas vezes até inexplicável, que a Bíblia chama de novo nascimento. Ou seja, agora tu és um bebê espiritual, tu nasceu de novo. Pero que hace um bebê? Um bebê nasceu e agora tem que crescer, não? E este processo de crescimento espiritual chamamos de santificação. Então, és uma caminhada. Eu costumo dizer que nossa caminhada com Cristo é como uma carreira, né, com obstáculos, e não uma carreira como o Zambolt, né, que é 100 metros e tchum. Nós outros temos nossos obstáculos. Vamos tropeçar, vamos cair muitas vezes, pero vamos levantar, né, e prosseguir. Então, falhamos como cristianos? Seguro que sim, seguro que sim. Yo sé que te consideras, Claudio, un seguidor de Cristo, alguien que ha decidido seguir al Señor Jesucristo, pero me gustaría que nos explicaras por qué has tomado esta decisión, la decisión de seguir a Jesús. Perfeito. Como havia dito, eu nasci em uma igreja evangélica e com meus 9 anos de idade, né, me recordo como hoje, esta fecha, 18 de março de 1984, ou seja, agora já sabes minha idade, não? E eu liguei para meu padre e disse: Padre, eu quero me bautizar. Eu frequentava na escola bíblica. E então ele disse: busca o pastor, conversa com ele. E assim liguei para ele e disse que queria me bautizar. E uma coisa que nunca vou me olvidar, Roberto, que ele, pastor, ele começou a caminhar comigo de uma maneira não para eu desistir, pero ele não forçou, sabes? Não obrigou a me bautizar e me passou ensinanças para que ao final de um estudo bíblico, de 2, 3 meses mais ou menos, eu poderia ter ou não a certeza. É isto mesmo, queres se bautizar? Porque és um testemunho público, né? Por isso que a Bíblia deixa muito claro que o bautismo não salva. Quando alguém pergunta isso, não? Pero o bautismo é um testemunho público
de sua decisão que tu já tomou antes, vale? Então, foi, podemos dizer, uma questão até um pouco natural por nascer em uma cuna, e nunca me alejei de Deus e nem de sua igreja. E por que decidi ser evangélico? Por isto, eu fazia parte de uma organização missioneira que se chama Embaixadores del Rei. Então, eu sempre tinha isto em minha cabeça. O que significa a palavra embaixador, né? E sabemos hoje que ser embaixador é representar alguém em algum sítio ou em algum lugar, né? E como embaixadores do Rei, representamos a Cristo aqui na Terra, né? Então, eu decidi ser evangélico ou cristiano, mas foi uma coisa muito personal. E até hoje sigo a Cristo, não só como pastor, né? Ser pastor foi uma consequência de muitos anos em meio a esta vida, esta relação que tenho com Cristo Jesus. Então, se puedo resumir, minha caminhada com Cristo foi por isto. Hay algo que me gustaría preguntarte interesante. No sé si te ha pasado alguna vez que has escuchado decir algo así, ¿no? Yo soy cristiano, pero no practicante. Yo soy cristiano, pero no practicante. ¿Es esto posible, Claudio? Bueno, se escuchava muito isso de los católicos, não? Antigamente, né? Eu sou católico não praticante ou católico praticante. Pero com tristeza, né? De um tempo para cá, já em Brasil também, vemos pessoas que dizem com suas bocas que são cristianos ou evangélicos, pero não frequentam na igreja, não se involucram com uma comunidade. E então, é um rótulo que se usa também, não sei se essa palavra se usa aqui, rótulo, né? Rotular uma pessoa. Sou um cristiano, um crente não praticante. Pero isso é possível à luz da palavra de Deus? Não, para mim não é possível, né? Porque ser cristiano é seguir a alguém ou a um Cristo. E se eu sigo a um maestro, e este maestro nos ensina suas ordenanças e o que devemos fazer, e se não seguimos a isto, então não somos verdadeiramente cristianos. Eis o que passa hoje, não sei se usa essa palavra aqui, desigrejados ou desiglesiados, não? Pessoas sem igreja. Eu quero na relação com Jesus, eu creio em Jesus, mas eu não quero na relação com sua novia, não? Que é a igreja, que é o templo. Então, não é possível, para mim, personalmente, claro, quem sou eu para juzgar a salvação de uma pessoa? Pero penso que uma pessoa que se entrega verdadeiramente a Cristo, ele, por uma questão natural, tentará buscar na comunidade, uma igreja, para desenvolver essa salvação que há em Cristo Jesus, não? Então, como vou trabalhar pecado, arrependimento, ou sem se involucrar, né? Porque a Bíblia disse: como puedo eu dizer que amo a Deus e aborreço meu irmão, não? Então, a forma de deixar claro que eu sigo a Cristo é amando-me próximo, né? Caminhando com Ele. Então, eu não creio que seja possível uma pessoa que tenha uma relação com Jesus verdadeira e não quer ter uma relação também com sua novia, que é a Igreja de Cristo. Es importante, mis queridos amigos que nos están escuchando, entender que la salvación no se puede alcanzar por medio de las obras y que uno no es creyente por el obrar, por el hacer cosas para Dios. A veces hay gente que es hiperactiva y que hace muchas cosas para Dios, pero si no tienes a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, de nada te sirve, porque las obras no nos van a salvar, no nos pueden acercar a Dios. Y es algo importante que debemos de entender. Mire, en Efesios capítulo 2, verso 8, nos dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no somos salvos por obras, sino para buenas obras, sino para que andemos en buenas obras, que Él mismo, que Dios mismo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que si usted es cristiano y tiene por costumbre decir alguna vez, bueno, yo soy cristiano pero no practicante, no debe de ser así. Entregue su corazón a Cristo, ríndale su corazón al Señor y el Señor pondrá en usted las obras que usted debe de hacer y Él las va a preparar de antemano para que usted ande en ellas. Pero no confíe en sus fuerzas, en sus obras, en todas aquellas cosas que usted puede aportar para recibir la salvación, porque hemos leído que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Perfeito. Eu costumo dizer, Roberto, isto. Eu não hago obras para ser salvo. Eu hago obras porque sou salvo. É diferente. É uma consequência para que justo, como está escrito, para que nada se glorie. La verdade que o ser humano, por natureza, é um pouco egoísta, é um pouco soberbio, desejamos elogios todo o tempo, não? E devemos parar para pensar que somos solamente servos de Deus. Quem transforma uma persona não é simplesmente uma prédica de um pastor ou meu testemunho. Isto é um canal, né? Eu tenho como servo de Deus, eu tenho que sembrar a palavra, não? Pero quem transforma, quem convence a persona é o Espírito Santo de Deus. Então, está muito claro isto, não? Domingo eu usei uma frase de Martim Lutero aqui a respeito de obras que uma vez ele dijo, Deus não necessita de nossas obras, pero nosso prójimo sim. Então, eu tenho ganas de trabalhar não para ser salvo, né? Pero ao mesmo tempo eu quero obrar, eu quero trabalhar porque é uma forma de testemunhar também, né? Por isso que uma igreja, para mim, existe esse templo que temos, é muito importante, pero a igreja para mim é para fora, né? E só finalizo esta parte dizendo que eu uma vez, quando terminei meu seminário, que tinha que fazer meu trabalho final, e eu usei um livro que se chamava Não se aceita pessoas perfeitas em la igreja, não? E a verdade que a igreja não é o céu e a terra como muitos pensam, que tudo dentro da igreja é hermoso, é maravilhoso. Não, a igreja é um hospital. A igreja é um lugar de sanar heridas, não? E é por isso que aqui estamos. Somos pecadores, somos imperfeitos, buscando a cada dia santificar-se cada dia mais. Mis queridos amigos, como ustedes pueden ver, estamos llegando al final del programa. Queremos decirles, sobre todo, que entiendan que nosotros no nos estamos presentando como ninguna religión, porque, mire, la religión no salva a nadie. Y lo que queremos nosotros es que ustedes tengan un encuentro personal con Cristo. Cuando usted se esfuerza para llegar al cielo, para llegar a Dios, podemos llamarlo religión. Pero cuando Dios es el que toma la iniciativa y se esfuerza para llegar y hacerse hombre entre nosotros, habitar entre nosotros, para morir en la cruz del Calvario y llevarnos a Dios, eso se llama relación. Y la relación con Dios puede ser restablecida en su vida por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que de alguna forma nos diferenciamos de otras religiones, porque nosotros mismos no nos consideramos una religión. Y la pregunta que quiero hacerte antes de terminar, si Jesús no vino a fundar una religión, entonces Jesús, ¿a qué vino, Claudio? Esta resposta está muito clara na palavra de Deus, porque o Hijo del Hombre vino a buscar e salvar o que se havia perdido. E quem se havia perdido? O ser humano. Então, o que Jesus deseja de verdade é ter uma relação personal, individual com cada um. Por isso que a palavra religião, como tu disse muito bem, a palavra religião significa religar,
reconectar, ¿no? Es un medio que tenemos para llegar hasta Cristo. Pero quem salva não é a igreja, não é o pastor Roberto, o pastor Cláudio ou alguém. Quem salva a persona é aquele que deseja ter uma relação personal com o ser humano, que é Jesus Cristo. Então, não é uma instituição que salva, né? Como podemos dizer, a igreja, um templo, uma prédica, uma canção, uma música, é um meio que Jesus pode usar para que ele llegue hasta seu coração. Pero quem salva é Jesus, por meio de seu Espírito Santo. Então, eu quando estou predicando, por exemplo, e vou perguntar se alguém deseja aceitar a Cristo, e esta pessoa aceita, eu não tenho nenhuma glória nisto. Toda a glória é para Ele. Porque quem convence não sou eu. Eu sou um instrumento, uma ferramenta, né? Que pode ser usado ou não por Deus. Então, aqui Jesus vino a buscar e salvar o que se havia perdido, que é o ser humano, porque todos pecaram, ¿no? En Jesucristo hay salvación, hay vida eterna. En Jesucristo hay perdón de pecados y hay una nueva vida en Él. Y si queremos llegar al cielo, pues tenemos que acudir a Jesucristo, como hemos dicho antes. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie va al Padre si no es por Él. Así que en esta hora, pues Claudio, nos tenemos que despedir de la audiencia, habiendo tratado temas de suma importancia. Yo creo que nos hemos abierto el corazón y hemos mostrado un poquito quién somos, para que la gente tenga un poquito de más idea de por qué estamos aquí jueves tras jueves. Y me gustaría, antes de despedirnos, Claudio, pues dejarte a solas con la audiencia, porque tenemos esta costumbre de que cada programa pues dejamos a los invitados un minuto a solas con la audiencia. Así que yo me voy a marchar, tú te quedas aquí a solas con la audiencia y tú puedes decir pues lo que tú sientas en tu corazón, lo que tú quieras. Vale. Adelante. Queridos, es un honor para mí tener esta oportunidad de divulgar y sembrar la palabra de Dios. Y yo amo las Escrituras, yo amo Jesús. Não há como não amar uma persona que, por exemplo, quando estava em meio da multitud, parava para escutar uma persona. Uma persona. Então, Deus deseja a Jesus uma relação personal. E finalizo dizendo, como está escrito nas Escrituras, que um dia, sendo cristiano ou sendo ateu, sendo judio, sendo muçulmano, qualquer que seja a religião, um dia toda a língua confessará e toda a rodilha se doblará, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então, que podamos reconhecer, mientras temos a oportunidade de buscar e salvar e buscar a esse Jesus, para que tenhamos uma vida, né? Uma vida santa, não em sentido de não cometer pecados, mas uma vida separada delante de Deus, para predicar esta palavra que chegou a meu coração um dia e que pode chegar a qualquer dos corações, porque Deus não hace acepção de pessoas. Que Deus bendiga a todos em nome de Jesus. Ya han oído, mis queridos amigos, Dios no hace acepción de personas. Ese es el mensaje también que queremos transmitir a todos, para que sepan que Dios nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo unigénito a este mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos tenemos que marchar, el tiempo se ha agotado. Claudio, te damos muchísimas gracias por compartir con nosotros. El pastor de la Iglesia Bautista aquí de Badalona nos ha cedido este tiempo para compartir y aclararnos todas estas dudas. Así que, Claudio, te mandamos un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y ahora pues solamente despedirme de la audiencia como siempre hago, diciéndoles que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Allí pueden encontrar los programas y compartirlos. Compartir lo que es importante, que la palabra fluya y llegue a los corazones. Y decirles que, mis queridos amigos, que ante las aflicciones, ante las pruebas, ante las luchas que enfrentan en sus corazones cada día, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.